Muito boa tarde, Brasil. Vamos mudar um pouquinho o esquema do programa hoje. Ao invés de política, a gente vai falar um pouquinho de estética, de beleza. Se bem que até os políticos têm buscado isso, né? É muito comum você ver o dentista que já botou aquela... É placa que chama, né? Plaquetinha, né? Nos dentes. Faz, né? Lente de contato, lente não sei das quantas, que deu uma guaribada, né? Depois de inventar o Botox, então, e tudo mais. Agora, dentro desse campo da estética, me chamou a atenção uma colega do nosso meio de comunicação, me passou um material onde uma cirurgiã dentista faz procedimentos que eu sequer sabia que existia, tipo uma que o nome é esquisito demais, bichectomia, né? Que é você que tem a maçãzinha do rosto assim, né? Mais embaixo, um pouquinho o rosto mais aqui redondo. assim, né? Isso. Que quer ficar assim. Tem esse procedimento. O dente está feião, como eu que fumei 40 anos na minha vida, né? E não botei a tal da... Hoje você olha, você vê um sorriso do tamanho de uma boca. Falei, poxa vida, e tem outros tipos de procedimento que marcam, sabe? E que pode melhorar realmente a aparência e eu acho que, acima de tudo, a saúde do cidadão e da cidadã. Estou recebendo aqui hoje uma convidada, ela é cirurgiã dentista, formada pelo Centro Universitário lá do Triângulo, em Minas Gerais, e desde o curso atua em áreas clínicas, endodontia e cirúrgica, especializada em implantodontia, harmonização orofacial. Esse é outro procedimento que me chamou super atenção, não sei nem o que é isso, né? E também não corri atrás para descobrir, não, porque aí eu vou ficar sabendo com a profissional que está comigo aqui. Ela é proprietária de uma clínica, Oral Premium, lá na nossa Taguatinga, e atende também em outras especialidades com aparelho ortodôntico e clareamento. Eu estou recebendo aqui a doutora Mariana Oliveira, cirurgiã dentista. Tem gente que não gosta de ser chamado de dentista, não, menina. Por quê? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com você hoje, né? E eu não me importo de ser chamada de dentista, né? É com muito orgulho que eu exerço essa profissão. Mas e esse monte de coisa que vocês hoje podem fazer? Isso é passível, é autorizado? A medicina já não pegou no pé da ortodontia, não, para bater de frente com vocês? Então, nós estamos vindo lutando, né, atrás dos nossos direitos. Na faculdade mesmo, nós estudamos muito anatomia, cabeça e pescoço. E nós somos habilitados para fazer todos esses procedimentos que o senhor já citou aí, né? Sei. A nossa última briga aí foi a respeito da harmonização facial. E essa semana nós tivemos a liberação pelo Conselho Federal de Odontologia, né, que a harmonização facial ela é uma especialidade autorizada pelo Conselho que é isso, hoje. harmonização facial? Então, a harmonização facial é nós olharmos o paciente e harmonizar a face dele com alguns procedimentos estéticos, como o botox para as rugas de expressão em movimento, né? Sim. O preenchimento, que pode ser realizado em várias partes do rosto, tá? Ele pode ser realizado no queixo, tá bom? Na boca, para melhorar o selamento labial. Com o passar dos anos, nós perdemos gordura facial. E aí o rosto... E a mulher parece que sofre mais com isso, né? Sofre. Aquele negocinho que aparece na mulher, assim... O código de barras que a gente fala, né? É um código de barra mesmo, né? A gente vê muito que as mulheres sofrem muito com esse tipo de problema. Tem correção para isso também? Tem como suavizar com botox. Suavizar. Suavizar, isso. Porque, assim, às vezes é uma questão não muscular, mas às vezes é uma questão de excesso de pele, tá? Uhum. Então, aí a gente tem que avaliar no consultório se a gente consegue amenizar com o botox ou se já é um caso cirúrgico. O dentista continua fazendo obturação? Continua. A famosa limpeza dos dentes. Sim, né? é muito Ou importante. tem uma que tira um material que fica endurecido nos dentes, que fica calcificado assim. O tártaro. O tártaro. Isso ainda continua existindo. Sim.
é a base da odontologia, né? Nós precisamos dessa parte de prevenção, da limpeza, né? A cada 6 meses é muito importante estar indo ao dentista para fazer a prevenção. Então, eu acho assim que tudo na nossa saúde é a prevenção, né? E essa parte que o senhor falou de tirar o tártaro, fazer a profilaxia, a gente está prevenindo doenças bucais, como a cárie, né? A gengivite, que é o sangramento da gengiva também. Não é normal sangrar. Você me lembrou um negócio interessante que já vou perguntar logo, né? A gente vai mostrar uns vídeos aqui, algumas fotos também, Certo. né? Para a gente mostrar o tal da bichectomia, o que é isso, essa facial também, né? Uhum. Por que algumas pessoas, quando tomam um determinado líquido, ou gelado, ou às vezes quente, sente dor? Então, pode ser por problemas bucais como a atrição, que a gente vai perder a camada de proteção do dente. A camada de proteção do dente, ela chama esmalte. E às vezes, quando a pessoa ela exerce uma força maior na escovação, essa camada vai sendo perdida. Na escovação? Na escovação, com alimentação ácida também, tá? Tudo vai causando esse desgaste do esmalte dentário e aí pode causar sensibilidade dentária. Outro dia eu estava não sei em que lugar, se é aqui mesmo, e a pessoa tomou acho que água gelada, aí ela fez assim. Doeu. Você vê que ela não está brincando, né? É verdade. Dói. Dói. E Dói, tem sim. jeito? Tem tratamentos para sensibilidade. Nós podemos identificar a causa, né, desse problema de sensibilidade e realizar o tratamento. Ou com uma proteção, com uma restauração, nessa parte que perdeu o esmalte. Agora, se foi questão de recessão gengival, a gengiva desceu e expôs um pouco a dentina do dente, a gente pode fazer o recobrimento novamente com a gengivoplastia, né? Tem jeito? Tem jeito. Que geralmente o dente vai ficando maior, né? Porque a gengiva vai descendo. Isso. E você consegue colocar a gengiva no lugar? Sim. Meus dentes aqui na frente, por exemplo, eram pequenininhos, parecia dentinho de rato, tão pequenininho, era verdade, né? Hoje já estão mais rebaixados. Sim. Então, se você for olhar, a gengiva já está bem lá embaixo. Quer dizer, você consegue jogar essa gengiva para cima. Isso, aí nós fazemos o enxerto gengival livre, né? Enxerto de? Enxerto gengival livre. A gente vai remover a gengiva de um local, né? Ou um tecido conjuntivo de algum local, às vezes é do palato, e colocamos na região onde precisa da cobertura. Isso vamos dizer, não é nem automático, é sintomático. Tirou daqui, coloca aqui? Isso. Nós tiramos normalmente do palato, do céu da boca. Hoje há procedimentos reais, né? Não é à toa que a gente vê, por exemplo, um sorriso como o seu, por exemplo, né? Obrigada. Tá bonito e tudo mais. Né? Também, se não for, que dentista seria a senhora, né? Oh, meu Brincadeira, né? Mas hoje tem aquele buraquinho que ficou aqui, porque no tempo do Zagai a gente era um tal de chamar o homem do buticão e... Oh, meu Deus, não é doeu, mesmo? tira, né? E tiravam, às vezes, dente que tinha total recuperação, né? É verdade. Uma simples cárie ali, um procedimento normal, mas era mais fácil e até mais barato, lamentavelmente, fazer a extração, né? Terrível. Eu separei um vídeo, com a sua permissão. Esse vídeo do implante aí, ele tem uma musiquinha de fundo, mas deixa o microfone aberto aqui para a gente comentar um pouquinho o que a gente está vendo, tá bom? A senhora pode acompanhar, inclusive, olhando ali, viu, doutora? Bote aí o vídeo do implantodontia. Interessante. Então, aí o paciente ele perdeu um elemento dentário, né, por fratura ou alguma coisa. E esse aí é o parafuso de titânio, é o implante dentário, que ele vai substituir a raiz do dente. Tá vendo que lá nos outros dentes estão com a raiz, né? Ele, quando perde o dente, tira a raiz por completo e aí se coloca um implante. Essa conexão amarela, ela é um coping que a gente coloca dentro do implante. Primeiro vai o material. Que material é esse que entra primeiro? É o titânio, é o parafuso de implante. Ele é titânio mesmo. Isso. É de material de super qualidade. Sim, ele é biocompatível com o nosso corpo. É o amarelinho que vai acima.
É uma conexão do implante, que ele vai rosquear dentro do implante e a gente tem a capacidade de fazer um dente para fixar em cima dessa conexão. Presta atenção ali, doutor. Ele está, parece que, tirando massa de 2 dentes. Então, esse procedimento é chamado de prótese adesiva, o que passou antes, né? Sim. A gente não é tão usado hoje, mas a gente desgasta 2 elementos dentários e faz um encaixe nesses 2 para substituir um do meio que se perdeu. Ali já é para uma prótese geral, né, não? E isso aí já perdeu todos os dentes, né? E está fazendo uma prótese tipo protocolo, que a gente chama, né? Está substituindo a arcada completa daquela pessoa com alguns parafusos de titânio, né? Que é o implante. E aí a gente tem a capacidade de devolver aquela mastigação para o paciente. Qual é a média de colocação para poder botar uma prótese geral, como mostraram ali? Certo. Embaixo, em torno de 4 implantes, de 4 a 5 implantes embaixo. Sim. Tá? E em cima, uns 6 implantes. Por que aqui embaixo sempre é complicado? Por exemplo, para quem não usa implante e que usa a prótese da velha dentadura, por que aqui embaixo ela não é fixa? aconselhada? Então, a prótese embaixo, quando a gente perde os elementos dentários e coloca a prótese removível, ela não se adapta tão bem, né? Porque ela vai estar apoiada ali em mucosa. Então, quando ela perdeu todos os dentes, né? E colocou uma prótese, o rebordo ósseo, ele é muito fino, certo? Então, quando a gente perde todos os dentes e aí o osso, ele vai reabsorvendo e vai ficando fino. A prótese, ela não tem uma aderência tão boa, ela fica, né? Ela fica dançando ali. Fica dançando ali. E aí, com o implante, a gente consegue fixar os implantes no osso. Em cima dos implantes, nós colocamos as conexões e encaixamos a prótese em cima. Então, ela vai ficar fixa. Uma pessoa de mais idade, por exemplo, que já não tem uma proteção óssea como tinha antigamente, que há um desgaste. Certo. Tem como fazer? Porque quase sempre tem pessoas, por exemplo, que você vê tá lá com a boca murchinha e tudo mais, né? Eu conheço uma pessoa que depois que fez um procedimento ficou com um sorriso lindo, maravilhoso, né? Parece que trouxe até felicidade para a própria pessoa. Sim, com certeza. Tem condições hoje, há enxertos que possam preencher isso ou não? Então, para a gente avaliar essa questão, a gente vai pedir para o paciente exames, né, de imagem. Normalmente a gente pede uma tomografia para avaliar a quantidade e a qualidade óssea daquela pessoa. E aí, avaliando isso, nós conseguimos fazer sim o implante. E em cima, às vezes a gente precisa fazer enxerto ósseo antes da cirurgia de implante, porque o rebordo aqui em cima ele é mais fino do que o de baixo. Quanto tempo demora um procedimento assim? Com o enxerto ósseo, nós fazemos primeiro a cirurgia do enxerto, aguardamos o período da osseointegração, que é de 4 a 6 meses. E depois nós colocamos os implantes, né? Que também pode demorar esse período para ósseo integrar. Não é sintomático, não entrou lá, fez o buraquinho e botou o titânio, o negocinho amarelinho lá e já sai todo sorridente, não é não, é? É assim, é uma cirurgia, né? Vai ter o pós-cirúrgico, mas igual a gente estava conversando aqui ontem, o pós-cirúrgico do implante, ele é mais tranquilo do que uma extração dentária, vamos dizer. Por quê? Nós vamos ali colocar o implante na região que perdeu o dente, né? E não vai ter aquele processo todo da cicatrização da perda dentária, e sim da osseointegração, tá? Então, é mais tranquilo. A espera, então. A espera, sim. Não é doloroso, muito sintomático, não. Tem certeza que não é doloroso? É porque Os na hora até não dói, né? Falar na hora não dói, não inventaram alguma coisa mais eficiente da anestesia dentária, não? Ainda continua com aquela agulhinha que... Entendeu? Ainda continua só aquilo. Não fizeram um procedimento. Né? Hoje, vacinação, por exemplo, já inventaram até. É lógico que o governo não usa, né? Continua com aquela mas isso, uma pistolinha ali resolve o problema. Então, hoje nós temos a anestesia tem um aparelho, né, ele chama Morpheus, que ele dá essa anestesia por godejamento, por pressão. Então, assim, é chamado de anestesia sem dor, né? Então, é mais tranquilo o processo anestésico para o paciente com esse equipamento. Com gotas. Mas onde é que vai
a gente coloca no mesmo lugar que iria anestesiar, né? Sim. E ele vai, por pressão, gotejando a anestesia. E surte o mesmo efeito Efeito. daquela que você fica o resto do dia. Né? Sim. Que coisa maravilhosa. Mudar um pouquinho o verbo, uma das coisas que a gente está mais observando hoje é aquela mudança na dentição, né, que as pessoas colocam, como é que você disse que chama mesmo? Lentes de contato. Lente de contato. Né? Só pelo nome eu já aprendi que deve ser caro. Né? Aliás, melhor do que a gente falar, melhor é botar a imagem e você falar sobre esse assunto. Coloca esse vídeo aí, deixa aberto o microfone que a gente continua, né, mostrando aí. Esse da lente de contato aí. Lente de contato. Né? Então, nesse caso aí, eles estão fazendo preparo para a coroa. Não seria tanto uma lente de contato. Ah, não é? Isso, ó, ele está condicionando o dente para receber a restauração. No primeiro caso, o dentinho ali seria uma coroa total, né? Esses dois da frente aqui centrais. Tem um dente escuro ali, né? Isso. Ó, a lente de contato, ela vai nesses dentinhos mais fininhos, entendeu? Ah, que já foram gastos. Isso, que já né? foram Naquele preparados. procedimento primeiro, com aquela maquininha. Aí eles vão cimentar todos com lente de contato, parece. Isso aí não mexe com a espessura da própria boca, não? Ela não ganha vamos dizer, ficaria mais acentuado? Ou ela ocupa o espaço simplesmente que foi desgastado? É o espaço simplesmente que foi desgastado. Ela não altera nada, então? Não. Só melhora? Isso. A lente de contato, ela tem uma espessura de 2 a 5 milímetros. É muito fina. Tem casos que às vezes nem precisa de preparo, desgastar o dente natural da pessoa para receber a lente de contato. Sim. Quando se faz um preparo maior, um desgaste maior do dente, a gente já não se fala em lente de contato, se fala em faceta, porque a faceta ela é mais grossa um pouquinho. Então, aquele dentinho no vídeo que estava mais... Mas surte o mesmo efeito? É o mesmo efeito, só muda a espessura. O material é o mesmo, tá? Muda só a espessura do material. Você falou em 2 e 5 milímetros, quer dizer, não vai alterar realmente muito. Não. Agora, a pergunta é, com essa espessura tão fininha, ela aguenta o rojão? Sim, porque quando a gente cimenta o dente, né, a gente passa ali o cimento na lente e cimenta no elemento dentário, eles vão ser um elemento só, eles vão se integrar. Então, a força vai ser dissipada num elemento só. Já houve mudança nisso? Quer dizer, cada vez eles estão melhorando? Sim. Né? Trazendo um material que realmente garanta o efeito e que vai fazer esse tipo de, vamos dizer, virar os dois, virar um só. Sim. Vários materiais odontológicos, né, que nós estamos usando para melhorar essa adesão da lente de contato com o dente, o preparo do dente em si, né? Então, há mudanças a todo tempo nós estamos mudando. E todos os dentes são passíveis de se colocar uma... Então, para se colocar... Ou só usa aqui na frente, por exemplo? A lente de contato ela é usada nesses dentes que aparecem na linha do sorriso, né? Então, quando a gente sorri, normalmente nós mostramos de pré a pré-molar. Então, às vezes são 6 elementos em cima ou 8, entendeu? E embaixo também se coloca lente de contato, depende do planejamento de cada caso. Quer dizer, os do fundo não se mexem, então? Com a lente de contato, não. Às vezes com outros procedimentos. É porque às vezes há um desgaste, né? Sim. Teve aquele que você falou, que era, você viu, o dente estava super desgastado. Isso mesmo. E para se colocar a lente de contato, o paciente ele tem que estar com uma mordida, com uma oclusão equilibrada, né? Tem que ser feito todo um preparo para ele receber essa lente de contato. O melhor é que a gente não chegasse no futuro com esses tipos de problema. A criança que é levada desde cedo a um dentista, ela tem essa possibilidade? Porque quase sempre, depois que não, vai cair mesmo, vai troca de dente e tudo mais, os pais não prestam muita atenção na primeira dentição. É verdade. Então, acho... Deveria prestar? Deveria, com certeza.
A dentição de leite é uma dentição muito importante para a criança, porque ela vai exercer a função de mastigação, a função estética para a criança, né? E quando se perde um elemento dentário muito antes do tempo, ele vai estar guardando o espaço para o dente permanente, ele é um guia para o dente permanente nascer. E é muito importante os pais se atentarem desde o primeiro dentinho. Então, a primeira consulta odontológica, ela deve ser feita antes mesmo, na barriga da mãe. A mãe tem que fazer o pré-natal odontológico também. Então, lá nós vamos passar todas as orientações para a mãe a respeito de como higienizar, mesmo antes do dentinho nascer, né? Então, ela vai ter que fazer a higienização mesmo antes do dentinho nascer. E no primeiro dentinho, leve ao consultório para a gente avaliar e passar outras orientações sobre o tipo de escova, sobre o tipo de pasta se usar. É porque você falou, inclusive, que há desgaste, né? Da coisa normal do dente, né? Ah, Se sim, do usa uma esmalte. má escova, faz uma má escovação, você está piorando a sua situação Isso. e correndo o risco, inclusive, de ter que tomar uma aguinha gelada e E né? sentir dor. Ou um cafezinho também, né? Isso. E assim, por exemplo, o dente, só voltando na questão da criança, o dente deu a cárie, é necessário tratar o dentinho de leite. Né? Doutora, por que eu tenho ouvido algumas, inclusive tive a oportunidade de entrevistar, estava lá outro serviço, mas o cidadão era cirurgião dentista também. E ele me falou, por exemplo, até porque estava criando uma pasta dental sem flúor, Certo. né? Com um material que usava lá, que é o tal do óleo de avestruz, né? Que é ômega de cabo a rabo. E aí ele estava fazendo esse tipo de pasta dental porque estão condenando o flúor. A gente levava os meninos para fazer a aplicação de flúor no dentista. Por que estão condenando isso hoje? Então, o flúor, ele é uma polêmica muito grande, né? Nós hoje ainda usamos o flúor no consultório. O perigo do flúor é a ingestão, né? O uso tópico do flúor, que é sobre o dente, ele faz bem. Tem estudos que mostram que o flúor é bom. E também tem estudos condenando a utilização do flúor. Né? Então, assim, o flúor ele vai remineralizar a superfície do dente, então ele é bom por causa disso também, né? Só que quando ingerido, ele vai causar prejuízos para a saúde. Mas por que está virando modismo, inclusive pasta dental sem flúor? Por causa Custa dessa caro, polêmica. inclusive, né? Por causa dessa polêmica. Tiraram um elemento e continuam cobrando caro. É verdade. Então, assim, não está decretado ainda, né? Se usa pasta com flúor ou sem flúor, mas vai do bom senso ali da pessoa na questão da ingestão do flúor. Eu estou falando muito de dente aqui, mas ficou aqueles nomes, aqueles palavrões todinhos na minha mente aqui, né? Esse tal da bichectomia, né, que mexe aqui, você não é a bochecha, né? É aqui. Então, a bichectomia, ela é remoção da bola de bichar. É um nominho diferente, né? Ela está nessa região aqui, tá? Ó, assim, embaixo. E a principal indicação para realizar essa cirurgia é aqueles pacientes que mordem a bochecha. Tá comendo, mordeu. Né? Então, ela é a indicação funcional da bichectomia. Mas virou um modismo, né? Virou um modismo. As artistas, principalmente as artistas, estão fazendo isso porque esteticamente acham bonito. Fica bonito. Ficar, né? Porque quando a gente remove a bola de bichar, ela vai aumentar o corredor bucal, que é essa distância da bochecha até o dente. Então, vai melhorar a questão funcional. Mas quando a gente remove a gordura, ela vai afinar o rosto também. Tem uma aí mostrando fotos de algumas famosas aí que fizeram esse tipo de procedimento. Bote o vídeo aí, parece que tem som. Se não tiver, joga pra gente. Coloca aí. Preocupação com as bochechas que levaram famosas como Kim Kardashian e Angelina Jolie a passar pela cirurgia que no Brasil foi batizada de bichectomia, que é a remoção da bola de bichar, relacionada na infância com a atividade de sucção dos bebês. A técnica, que já é antiga e acabou sendo popularizada pelas celebridades, consiste na remoção de parte da bola de bichar, o que deixaria o rosto mais afilado. O procedimento é simples, com anestesia local e não deixa cicatrizes, porque é realizado pela parte interna da boca.
Faz Isso o quê? Ele mesmo. tira o quê? Tira o tecido gorduroso, tira a gordura da região da bochecha do lado de dentro. E pelo fato de ser dentro, no interior da boca, a recuperação depois não é complicada, não? Então, se tem um edema pós-operatório, né, é normal inchar porque a gente está mexendo em tecido mole, certo? Sim. E o pós-operatório é semelhante a uma extração dentária, alimentação líquida pastosa, Normal, colocar gelo, 3 dias de repouso, essa questão aí de pós-operatório. E fica super acentuado, né? Fica. Você viu aquela menina Evidencia-se que um mostrava malar. por último, ficou Isso. assim fundinho aqui mesmo, né? É Não verdade. estou dizendo que não, até deu um charme na moça, né? Dá um it, né? É verdade, fica bonito. E isso está sendo procurado muito já aqui, Muito não? procurado. Está sendo muito procurado, né? Eu ministro cursos a respeito de bichectomia e harmonização facial. E o procedimento mais procurado hoje é a bichectomia, Por homem ou mulher? por mulher. Mas homem também faz. É porque os homens hoje criaram coragem, né? Primeiro coragem, né? E depois eles aprenderam que ser bonito não é coisa só de mulher. É né? O verdade. estar bem também faz parte da masculinidade. É verdade. Né? E o homem ter esse ângulo acentuado também, e a mandíbula evidente, e o queixo evidente, é o que se padroniza de beleza hoje. Agora, uma pergunta que não pode calar de novo, eu já lhe fiz a pergunta. Esse procedimento aqui não era um procedimento para ser feito por um outro tipo de profissional? Ou o cirurgião dentista realmente já faz um curso ou aprende isso no próprio curso normal? Então, no curso de odontologia que nós temos, nós estudamos a fundo a anatomia da cabeça e do pescoço. Né? Então, nós estamos totalmente habilitados a realizar a cirurgia no consultório e temos conhecimento suficiente para a realização do procedimento. Tem outros profissionais que podem realizar a cirurgia, como cirurgiões plásticos também, né? Podem realizar, mas eu acredito que os profissionais mais capacitados são os cirurgiões dentistas, por já trabalharem nesse meio bucal, né, todos os dias, faz parte da nossa conhecimento, né? E isso faz parte da nossa rotina, né? Faz parte do nosso conhecimento. E nós fazemos cirurgias muito mais avançadas do que bichectomia, como cirurgiões dentistas que trabalham com reconstrução da face em acidentes, né? Os bucos maxilosfaciais. O tal de morder a bochecha que você falou, muita gente faz isso. É verdade. E é normal. Você, na simples mordedura, eu tinha uma elevaçãozinha aqui, como se fosse uma verrugazinha por dentro da boca. Né? Eu vivia mordendo. Quer dizer, uma alteração no que é normal. Sim. Eu tive que ir lá e tirar. Aham. Tirou, acabou o problema da mordedura. Agora, quando o problema é na própria... Né, Na mucosa, na né? mucosa Na e tudo bochecha. mais, não tem outro jeito, né? Aí no caso seria que aumentar essa distância dos dentes até a mucosa da bochecha, que aí seria aumentar esse corredor bucal. Com a remoção da bichectomia, né, da bola de Bichat, nós temos esse aumento do corredor bucal e vai melhorar consideravelmente essa Isso questão. no futuro não trará nenhum tipo de problema, não, para a pessoa? Um envelhecimento mais precoce, uma coisa assim, não? Não. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa gordura, né? E ela não vai impactar tanto no envelhecimento. O envelhecimento ele vai acontecer da mesma forma que aconteceria sem a remoção da bola de Bichat. Outra coisa que me chamou muita atenção também, e é um procedimento que você faz, me mandaram até você fazendo o procedimento numa moça, se não me engano, é este aqui vamos dizer, de rosto do paciente e tudo mais. Aí já é o lado externo, né? Isso. Coloca esse vídeo aí, deixa o microfone aberto, porque ele não tem som nenhum aí. E a gente vai comentando. Você até pontuando para os lugares que haveria... Comenta para a gente aí. Então, ali eu estava conversando com ela a respeito da harmonização facial, discutindo quais são os procedimentos indicados para o caso dela. Ali na boca nós estávamos falando do arco do cupido, evidenciar o ângulo da boca, né? Deixar ele mais evidente e fazer o contorno certinho. E também a respeito do preenchimento do malar, preenchimento da mandíbula. Eu estou fazendo aí a marcação
dos pontos para a gente, onde nós vamos entrar com a cânula para fazer o preenchimento, certo? Entrar com a... Com a cânula. A gente não preenche essa região facial aqui dos olhos, do malar com agulha. Nós usamos uma cânula. Sim, o que é isso? Desculpa a minha ignorância. Não, tudo bem. Nós vamos fazer um pertuito, um acesso, né? Ah, começou a fazer lá, né? Isso. Ali nós estamos mostrando onde vai inserir a cânula, tá? Sim. Então, nós vamos fazer o pertuito com uma agulha. E aí, a partir desse pertuito, a cânula é uma agulha sem ponta ativa. Ela é arredondada na ponta, onde o material sai ao lado. Então, ela tem menos risco de lesionar os nervos. Injetar igual a seringa normal Isso. Aí ela vai jogar na lateral, então. Isso. A ponta ativa dela, ela não tem corte. Entendeu? Por isso a gente faz um pertuito com a agulha, depois entramos com a cânula, e aí ali ela não vai lesionar nenhum nervo, nadinha. E aí você está colocando o que lá dentro? Ácido hialurônico. Ele é produzido no nosso corpo também, nós produzimos o ácido hialurônico, e ele é totalmente biocompatível e seguro de se usar. Ele é reabsorvido. Não faz parte desse jogo, não? Ele faz parte da harmonização facial, mas ele vai agir em outra área da harmonização. O Botox ele vai agir nas rugas em movimento, as rugas de expressão. Na expressão do susto, na expressão do bravo, quando nós fazemos aquele vinco aqui no meio. O Botox ele vai agir nos pezinhos de galinha, né? E também o Botox ele pode ser para uso terapêutico, né? Para enxaqueca, né? Ele pode ser usado para bruxismo, quem tem apertamento. Quando o músculo masseter ele está muito ativo, nós aplicamos o Botox também para terapêutico. Quem tem o sorriso gengival, né, quando sorri mostra uma faixa de gengiva muito grande, nós aplicamos também o Botox para que essa faixa de gengiva ela seja mais harmoniosa entre os dentes e a gengiva. E muda bastante o rosto? Muda. Muda sim. O que é que o paciente ou a paciente vai ganhar em fazer este tratamento facial aí? Então, nós vamos procurar evidenciar os pontos, né, de harmonização facial que mais são bonitos na paciente. Então, nós vamos evidenciar o formato da boca dela, né, o mento, o malar mais marcado, a mandíbula mais marcada. Então, nós vamos procurar ali o que a paciente precisa, cada um é individual, né, a avaliação de harmonização. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O que ela precisa para estar com a harmonia facial dela. Ou botox, preenchimento labial. E isso é definitivo? Não é definitivo. Ou é uma coisa que você vai fazer hoje e daqui, sei lá, quanto tempo eu teria que refazer novamente? Nós teríamos que refazer novamente. Porque eu me lembro, parece que o Botox tem um prazo de validade, né? Tem. Que é um dos mais antigos. Eu me lembro há muitos e muitos anos que já se fala em Botox. É verdade. Né? O Botox, agora, esse ácido hialurônico... O ácido hialurônico ele tem um período de ação no nosso organismo maior do que o Botox. Então, o ácido hialurônico ele age ali em torno de 8 meses a 1 ano. E o Botox de 4 a 6 meses. Depois que você usou, então, daqui a 1 ano eu teria que refazer o procedimento? Sim. Para o Botox, nós temos que esperar um período ali de, no mínimo, 4 meses para aplicar novamente. Certo. E o ácido hialurônico, ele pode ser complementado à medida que necessário, entendeu? Olha, a missão de jornalista é prestar atenção em tudo, né? A colega chegou nela e perguntou assim, como é que eu boto meu narizinho empinadinho? Porque ela leu alguma coisa que esse ácido dá uma empinada no nariz. Então, O simples ácido, uma aplicaçãozinha, já faz o narizinho ficar empinado. O duro é que ela já tem nariz empinado sem tê-lo, né? Depois que botar o nariz empinado, então, meu Deus do céu. Então, o ácido hialurônico, ele tem esse poder porque ele vai dar volume nessa região. Nós vamos fazer um contorno novo para o nariz dela, entendeu? Então, o ácido hialurônico, ele tem várias consistências. Então, a gente consegue dar volume no nariz, empinar o nariz, melhorar a questão do queixo, pode colocar um queixinho,
Pode acentuar a mandíbula com ácido hialurônico. É bem interessante. Menina. E mesmo pegando um velhinho como eu, por exemplo, dá para fazer uma rebordosa? Dá sim. Aí vai aparecer todo esticado aí, né? Vai, eu te espero lá no consultório. Um colega que estava de férias, eu acho que foi o Faustão, né? Ele voltou mais magro, está bonitão de tucujo, né? Ele deu uma melhorada, ele deve ter feito algum tipo de procedimento. Estava bem, eu conheço o Fausto de muitos anos. Nós trabalhamos junto na Rádio Bandeirantes. Que legal. Né? Então, mas estava bonito, o Fausto estava pegando bem mesmo, estava mais magrinho, mais enxuto, né? É verdade. Ele estava com um certo aprofundamento aqui assim, né? E eu percebi que ele deu uma melhorada, deve ter sido isso aí, né, que você falou. Isso, o preenchimento do sulco nasogeniano, né, que é o bigode chinês, a marionete nós também preenchemos. Você já falou do código de barra. Do código de barra seria o botox. O código de barra, por que algumas pessoas colocam algum tipo de material, né? Me lembrei do Zé Simão agora, né? Ele disse que quem lembra do Conga, aquele tênisinho que usava com a meninada, né? Que tinha um bico branquinho assim, fica parecendo o bico do Conga aqui, ó. Oh, por que fica Deus. assim marcado e Então, é a questão da sobrecorreção, né? Corrigir além do que é necessário. Então, a palavra-chave na harmonização facial é assim, o menos é mais, né? Então, por quê? O ácido hialurônico, depois que nós aplicamos ele vai hidratar. Então, se a gente zerar o problema do paciente no consultório, quando o ácido hialurônico hidratar, ele vai ficar com esse aspecto do Conga, né? Que ele está falando, vai ficar muito inchado. Então, não sobrecorrigir o paciente. O menos é mais na harmonização facial. É agir com cautela, aperfeiçoar a beleza da pessoa, né? E não tentar uma transformação que não adapta naquele rosto. Essa tal de harmonização orofacial, tem a ver com isso, não? É de tudo isso mesmo que nós estamos falando. Toda essa questão... Por que entra o orofacial aí? Então, o orofacial é a respeito... Isso, da boca, né, do oral e do facial. Então, não adianta a gente ter um sorriso todo harmônico, bonito, e a face, a moldura do nosso sorriso não está harmônica com o nosso sorriso. Então, essa harmonização orofacial é a adequação de todos os parâmetros faciais dentro do nosso rosto. Quando você visualiza, por exemplo, você bate o olho numa pessoa, né? Você já vê esse tipo de necessidade, não? Ou ela tem que realmente fazer uma coisa mais profunda para saber se existe a necessidade de uma tal de harmonização? Então, nosso olhar ele já fica mais treinado, né? Para a gente olhar o paciente e falar, olha, ficaria bom um botox ou um preenchimento, né? Então, assim, a gente já fica treinado, assim, com o olhar. Então, é necessário o paciente me mandar uma foto e falar, o que eu preciso? É necessário o paciente ir ao consultório para a gente avaliar, conversar o que te incomoda no seu rosto, o que nós podemos aperfeiçoar, o que nós podemos melhorar. Quando você falou de algumas coisas, por exemplo, né? Essa da ruga daqui em cima, eu a tenho, né? Isso é normal, né? Para mim é normal, eu não vejo problema em tê-la. Certo. Né? Aí você falou dos olhos, meus olhos, por exemplo, ultimamente, eu já falei isso umas 3 vezes, tem marca e tal, né? Essa aqui, por exemplo, como é que chama? A pálpebra. Pálpebra, tem que fazer, né? Então, tirar metade aqui, ou mais da metade, que já está, o velhinho já está descambando. Então, agora, são procedimentos outros estes, né? Já não tem nada a ver contigo. A questão porque da pálpebra... eu vi outro dia, numa propaganda daqui para Taguatinga, certo, indo aqui pela IPTG, que eles fariam isso a laser. Ah, sim. O laser entra em algum procedimento na sua área, não? O laser entra. Ele entra na questão de produção de colágeno, de melhora da tonicidade da pele, né? Então, às vezes, faz luz pulsada na pele para estimular a produção de colágeno, elastina, essas questões. Porque eu me lembro, por exemplo, de alguns procedimentos na dentística,
de que você usa, né? Aquele que faz pip, não sei, aquele tem a ver com laser, não? Aquele lá, ele é para polimerizar a resina, ele não é tanto um laser. Certo. Não é uma luz... a laser não é a mesma luz que se usa na harmonização facial. Ela serve somente para polimerizar, secar a resina. Eu fico imaginando, eu não posso falar em preços aqui, mas o cidadão tem que vender a alma para fazer esse tipo de procedimento, não tem não? Não, não precisa de vender a alma, não. É acessível para a população a harmonização facial. Ela é acessível. Pessoa sendo um assalariado, é lógico que deve ser um assalariado um pouquinho mais avantajado, né? Não, mas nós conseguimos sim fazer a harmonização facial. Às vezes não faz todos os procedimentos da harmonização numa mesma sessão, mas nós vamos fazer o que é prioridade. Depois, no outro mês, fazemos outras aplicações. Vai chegando, dando uma recalchutada Isso, a gente chega aos pouquinhos. Isso. Né? Agora, os homens também estão buscando, né? Eu estava vendo uma foto de um cidadão, eu não sei se ele permite a gente mostrar, você colocou na sua... Né? A rede social. Podemos colocá-lo também, né? Podemos. Né? Coloca aí, são 3 fotinhos que eu peguei, que é o mesmo cidadão, né? E vai passando aí e a gente vai falando aqui. Né? Então, essa é a primeira avaliação, onde o paciente ele vai conversar comigo o que ele precisa. E ali já está... Ali é a aplicação da toxina botulínica para as rugas de expressão. Esse aí é um vibrador facial que ameniza na questão da dor na hora da aplicação. Então, a gente vai passar uma pomada anestésica, vai colocar o vibrador facial para que não sinta incômodo durante a aplicação. Chega mais gente com medo lá ou com menos medo? Chega mais gente com medo. Mas... Ainda perdura a velha frase, morro de medo de dentista. É verdade. Tem muitos pacientes que têm medo, mas é muito importante vencer esse medo e não esperar na questão dentária, né? O dente doer para ir procurar o dentista. Vamos falar um pouquinho agora do efeito, principalmente bucal, na saúde propriamente dita. Certo. Né? Você falou, por exemplo, da necessidade, né, de fazer uma limpeza de 6 em 6 meses e tudo mais. O que é que a saúde bucal pode interferir a falta de saúde bucal no organismo em si? Então, é muito importante essa questão da saúde bucal, né? Uma simples gengivite, né, que é a inflamação da gengiva, pode causar danos à saúde do corpo todo. Então, tem pacientes que perdem todos os dentes sem sentir dor de dente, porque a gengiva estava inflamada, aconteceu a questão da periodontite, que é a reabsorção óssea, o dente ele fica com mobilidade e a pessoa perde os dentes, né? E assim, nós somos um organismo vivo, né? A boca não é separada do corpo. Então, se nós estamos com uma infecção dentária e ela não é tratada, essa infecção ela pode passar para o resto do corpo, como também a mediastinite, né? A angina de Ludwig, que é a inflamação que está na boca, ela passar para o coração. Então, assim, é muito importante, é muito séria a questão da saúde bucal. Ela deve ser realizada, assim, como prevenção sempre, tá? Eu acho que, acima de tudo, também, o problema aqui, né, mexe com a vergonha de sorrir, né? Impacta. A qualidade de vida, praticamente. Sim. Né? Você deve ver muitos sorrisos da pessoa que fez um procedimento estético e que saiu de lá mais bonita, né? Você vê na hora, não vê? Com certeza. Pacientes contando, doutora, depois que eu arrumei meus dentes, eu melhorei no emprego, eu subi de cargo, ou eu não estava trabalhando e comecei a trabalhar, entendeu? Eu acho que mexe muito com a autoestima da pessoa, né? A confiança também no sorrir, no falar. É muito importante. Essa saúde bucal, ela vai se alimentar melhor. Inventaram um programa Brasil Sorridente. Isso foi lá para o começo dos anos 2000, mais ou menos. E exatamente que a população não tinha um tipo de atendimento, um programa voltado à saúde, e acesso a esse tipo de programa. Você acha que resolveu alguma coisa no Brasil, esse tipo de programa? Ele existe de fato, realmente, ou a população ainda tem que buscar, pagando o próprio bolso,
Olha, o Sistema Único de Saúde, ele tem melhorado muito, né? Eu acredito que com o novo governo agora vai melhorar mais ainda. E, assim, vale a pena se buscar essa questão da saúde pública, mas também, caso não consiga esse atendimento tão rápido igual a gente necessita, procure, não deixe avançar essa doença bucal. Duas perguntas que chegaram para a gente. Qual o tempo útil para uma escova dental? Ah, sim, é muito importante trocar a escova, né? Então, assim, vamos supor que você tem uma escovação muito forte. Você viu que as cerdas da escova está se abrindo, troca. Mas se não acontecer, a escova ficar perfeitinha, a cada 3 meses é preconizado a troca da escova dentária. E elas colocam hoje já existe super macia, né? Média, dura e tudo. Qual é a escova certa? A escova macia, porque aí ela não vai desgastar a estrutura do esmalte dentário. Sangramento na gengiva. E tem gente que sangra nas mais variadas ações. Me colocaram, por exemplo, eu estava olhando, ao beijar, comer, ao escovar os dentes, né? É um problema que tem solução esse sangramento? Não? Tem solução. E precisa muito de tratamento. É aquela questão que eu disse que às vezes pode se perder até os dentes, né? Então, assim, a gengiva sangrando quer dizer que ela está inflamada. Então, ela vai precisar ali de um tratamento periodontal, fazer limpezas regularmente, fazer uso de enxaguante bucal com orientação do seu dentista. A mulher grávida, ela deve buscar um tratamento também? Com certeza. Afeta algum tipo de coisa? Quando a mulher se engravida, tem algum tipo de comprometimento que seja normal acontecer, não? Então, com a gravidez, o que a gente nota, né? Uma mudança da flora bacteriana bucal. Então, a grávida, ela pode ter o sangramento gengival mais fácil do que uma pessoa que não está gestante, né? Então, assim, é importante ela fazer o pré-natal odontológico com consultas regulares para limpezas dentárias e não deixar cáries se agravar até um tratamento de canal, né? Então, muitas grávidas, elas estão sentindo dor de dente e não vão ao dentista por estarem grávidas. A dor de dente ela é mais prejudicial para o bebê do que ela passar por consulta e resolver aquela dor, entendeu? Tem o trimestre, né, mais indicado para realizar os procedimentos odontológicos na gestação. A impressão que tem é que já não se sente tanta dor de dente, né? Eu não sei se nós estamos em plena capital da República ou na cidade grande, né? Se não sei nos interiores. Hoje, se ainda continua acontecendo, o cidadão ter aquela... e dói. Dói. Não é mesmo? Você percebe que ainda existe isso por aqui ou já acontece menos? Do cidadão chegar desesperado lá porque está doendo? Então, sente dor de dente ainda. E não é pouco, não. É várias recorrências de pacientes que chegam ao consultório queixando-se de dor. Normalmente por uma cárie não tratada, né? E que essa cárie já atingiu o nervo do dente. Então... Já aconteceu comigo. Já aconteceu. Aí tem que tirar como é que chama? O nervo. Entra lá um negocinho e tal, tira o nervinho do dente. É o tratamento de canal, que nós tiramos o nervo do dente, obturamos dentro da raiz e se reconstrói a coroa dentária. E o dente tem validade normal, mesmo tirando o nervinho de dentro? Tem. Ele tendo consegue todos perdurar? os cuidados, sim. Tendo todos os cuidados depois. O dente tratado canal, ele também pode ter a cárie, né? Então, é importante realizar a higiene bucal da mesma forma do que o dente que não está tratado canal. Ah, você chamou a atenção, quer dizer, ele pode ter uma cárie e você não sentirá a mesma dor que sentia antes. Pode. Porque já não tem o nervinho que ia gritar, né? Isso mesmo. Tudo bem. Tratamos de muitos assuntos, ficamos devendo alguns, né? É a santa oportunidade de depois a gente fazer mais um programa, tá bem? Tudo bem, será Sucesso. um prazer. Muito obrigada. Tá, você está lá na Praça do DI, né? Isso, nós ficamos ali na Praça do DI, ao lado do cartório, na QNA 6, lote 23, loja 4. Tudo bem. Grande abraço, sucesso na empreitada aí. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer, fique à vontade. Obrigada. Grande abraço e um feliz sorriso.